a gente subir também, se vocês quiserem ver esse GED aqui de novo. E estamos gravando, pronto. Bom dia, pessoal da gravação. Foi mal. Vamos lá. Então, bom dia mais uma vez. Espero que todos estejam bem, certo? Sejam muito bem-vindos à magna revisão da AV1. E o que nós vamos ver hoje, né? Quais são os tópicos? Já tivemos essa introdução da nossa queridíssima Lohane e vamos ver aqui os conteúdos da prova. A gente dividiu da seguinte forma. Eu vou falar bem rápido, de uma forma bem rápida, mas também bem aprofundada nos pontos principais sobre constitucionalismo inglês, constitucionalismo francês e americano. E mais pra frente a Lohane vai falar para vocês sobre constitucionalismo alemão e brasileiro, certo? Nós dividimos dessa forma e a partir disso a gente vai trabalhando com vocês, certo? Se eu não me engano, até no final a gente pode resolver umas questõezinhas e tudo mais. Beleza? Então, antes de começar, vamos se lembrar de uma coisa bem rápida. Eu não sei se vocês lembram direito ali, bem do comecinho, primeira semana, segunda semana ali de aula do professor, quando ele fala, né, do constitucionalismo antigo, né, da introdução ao direito constitucional, o que é o mais importante daquele momento ali? É vocês terem sempre em mente, isso não só para a cadeira de Direito Constitucional 1, não só para a prova, mas para a vida de vocês, principalmente quem gosta muito de constitucional, quem se apegar mesmo a essa área e quiser trabalhar, né, nunca se sabe. E também como forma de conhecimento. É a teoria material da Constituição, né, e depois você entendeu que são normas materialmente e formalmente constitucionais. Vamos lá. Teoria material da Constituição, ela é visível ali no constitucionalismo antigo em certos momentos. E como é que ela é visível? Quando a gente tem três elementos, quando a gente tem três, né, requisitos, vocês viram aí listados em ABC, que tornam a Constituição material, que trazem mesmo essa teoria de que, poxa, a partir desses três elementos, se uma Constituição tem esses três elementos, ela funciona, ela existe e ela é constituída como Constituição materialmente falando. E o que seria? A organização total do Estado, forma de aquisição, exercício e perda do poder político e uma disposição sobre a existência de direitos fundamentais. Ainda que básica, né? Vocês podem olhar nos roteiros, podem olhar alguns livros. Então, a disposição ainda que básica ali, um direito à vida, um direito a uma propriedade, algo do tipo, vai funcionar como uma disposição sobre direito fundamental, né? Que isso vai ser aumentado, isso vai ser trabalhado ao longo do tempo, ao longo da evolução histórica que nós perpassamos. Então, a teoria material da Constituição trabalha nesse sentido. Você tem uma organização total do Estado dentro da Constituição, você mostra como vão ser as organizações políticas, como vai ser a administração, como vai ser a separação de poderes, como vai ser todos esses requisitos. E também essas formas de aquisição e perda do poder político, né? Então, você mostra como vai ser a organização, você mostra como vai ser a separação, e como você ganha poder, como você perde poder, né? Aqui falando a grosso modo, você não perde nem ganha, mas você controla esse poder de um certo modo, né? E aí a gente vai vendo como isso vai impactar, como isso vai influenciar mais na frente. Então, decorrente, entendam, essa setinha é mais para vocês entenderem que é só estar interligado, não quer dizer que é exatamente encaixadinho. Como assim? Decorrente disso, depois que você entende a teoria material da Constituição, você vai ver as normas, né? Então, você tem uma Constituição, mas uma Constituição ela precisa de normas. Então, essas normas elas podem ser divididas e são divididas em materialmente e formalmente constitucionais. Esses dois pontos aqui são muito importantes, certo? Vocês terem em mente. Então, dê uma olhada, dê uma revisada, beleza? Normas materialmente e formalmente constitucionais. Como é que funciona? A norma formalmente constitucional é basicamente aquelas que estão expressas numa Constituição escrita, certo? E as materialmente constitucionais são aquelas que, embora não estejam expressamente escritas numa Constituição, elas têm uma importância muito grande para a ordem constitucional. Como assim, Luiz? Isso está um pouco estranho, eu não estou entendendo direito. Como é que uma norma pode não estar escrita e funcionar? Por exemplo, você tem muitas decisões judiciais, muitas jurisprudências, muitos casos em que o Poder Judiciário, por exemplo, vai decidindo a favor, por exemplo, da igualdade de gênero. Então, você tem alguns casos em que o Poder Judiciário vai decidindo e vai começando a entender aquilo como norma, né? Exemplo, as súmulas, exemplo, os temas repetitivos, mas não é que tem uma norma na Constituição expressamente dizendo isso. Mas, por exemplo, o STF tem uma decisão, criou uma súmula vinculante que orienta para que os tribunais decidam daquele jeito. Então, isso vai começando a moldar uma norma materialmente constitucional. Ainda que não esteja expressa na Constituição, ela é fundamental para que a gente consiga viver em sociedade, certo? Deu para entender por aqui? Tudo tranquilo? Se não tiver dado para entender essa diferença, rapaziada, pode perguntar, pode falar que eu tento explicar da maneira mais simples, mas se tiver dado tudo certo, a gente pode ir continuando e agora falar sobre constitucionalismo e afins. Então, quando vocês ficarem calados, eu vou presumir que vocês estão de boa, beleza? Então vamos lá.
Continuando. Agora sim, constitucionalismo inglês. Então passa aquela antiguidade, passa todo o tempo e nós finalmente vamos chegar no constitucionalismo inglês. Para quem assistiu comigo ou para quem não assistiu, vamos só bem rápido aqui para vocês. Contexto histórico. Ocupação romana do sul da Inglaterra, né? Beleza. Então, a gente tem a queda do Império Romano e começa a ocupar, né, o sul da Inglaterra com o povo anglo-saxão e começa a se estruturar como uma sociedade, né? Pequenos povoados e tudo mais, e começa a construir o que mais tarde vem a ser a Inglaterra. Passa tempo, passa tudo mais, e ainda nesse período antigo, certo? Que o constitucionalismo inglês ele é essa transição do antigo para o moderno, e a gente vai entender o porquê. Nós temos a famosa, a ilustre, a tão citada, a tão repetida, que vocês talvez nunca se esqueçam, e eu espero que não se esqueçam, a Magna Carta Libertatum. Beleza. Qual é, assim, o que eu tenho que saber da Magna Carta e por que ela é importante, não só para a minha prova, mas também para o ordenamento jurídico, para o constitucionalismo inglês? Primeiro, a Magna Carta ela traz uma visão muito interessante para os constitucionalismos, depois de uma análise, sobre supremacia. Supremacia, né, que é aquilo que está acima de tudo, ou de todos. E a supremacia ela vai ser dividida ali em formal e material. Então, a partir de uma análise, né, você começa a ver que as constituições de um país ou de um ordenamento jurídico qualquer, ela tem essa supremacia, tanto a formal quanto a material. Ou ela pode ter uma ou outra, ou melhor, ela só tem uma ou outra, né? Assim, ela fica ali naquela divisão. Ela tende a ter mais uma do que a outra. Como assim? Não estou entendendo. Vamos entender rapidinho. A supremacia formal, ou rigidez técnico-jurídica, é uma constituição de aspecto rígido. Mais na frente vocês vão estudar as constituições, né? Tipo assim, a gente vai ver os tipos de constituições, as classificações, as concepções dos pensadores, enfim. Matéria mais para frente, só vai separar dois. Mas já adiantando, a gente vai ver que as constituições eu posso classificar em rígida, flexível, semi-rígida, semi-flexível, super-rígida, enfim, tem vários tipos. Quanto à sua forma, se eu não me engano. E nesse caso, a supremacia formal ela diz respeito a exatamente isso. Essa grande potência que a Constituição tem de ser difícil de ser alterada. Então é uma Constituição que eu não posso chegar e simplesmente alterar. O patamar dela é literalmente aqui o topo. Então lembrem-se da pirâmide de Kelsen, aquela estrutura do ordenamento jurídico, onde a Constituição ela fica no topo e as outras leis vão ficando embaixo, certo? Então não é o mesmo patamar. A Constituição está acima de tudo e as normas dela são muito difíceis de ser alteradas. Então, aqui no nosso caso, a nossa Constituição brasileira é considerada como rígida, alguns consideram como super rígida, enfim. Mas ela tem esse aspecto rígido, tem esse aspecto da supremacia formal. Então, eu preciso de um procedimento mais laboroso, um procedimento mais dificultoso para conseguir alterar o texto constitucional. Porque senão, né, para os adotantes dessa supremacia, ficaria muito fácil eu alterar o texto constitucional. Passando para supremacia material ou rigidez sociopolítica, já é bem o contrário mesmo. Ela é flexível, ela é mais fácil de ser alterada, ela não tem uma dificuldade tão grande. Então é o caso da Constituição inglesa, é o caso da Constituição de países de common law, que eles podem ser alterados através de leis, né? Eles ficam no mesmo patamar de uma lei ordinária, isso é muito importante vocês terem na cabeça, e não é uma Constituição rígida, né? Ela não rígida, ela está acima da lei, mas existe um rito ali mais solene, mais tranquilo para poder ter uma alteração. Certo? Então, esse é o apanhado geral, esse é o principal. Então, olhem até para essa foto, se lembrem que a Magna Carta, ela foi esse documento que foi ratificado entre o clero e a nobreza. Então, vai beneficiar esses dois, clero e nobreza, e a partir disso a gente começa a ter ali um vislumbre de uns direitos básicos. A gente não vai ter ali direitos assim, uma rede de amparo social, eles não vão atender todos os anseios da população. Eles vão trazer benefícios para o clero e para a nobreza, que eram os mais interessados, tanto é que eles são os ratificantes. Então, tranquilo aqui. Alguém tem alguma dúvida? Ou posso passar? Sobre o Magna Carta, porque eu acho que ainda temos que falar mais sobre um documento, enfim. Deixa eu ver aqui. Vamos passando. Qualquer coisa, vocês me avisam aí se estiverem com dúvida. E agora, vamos falar de... Peraí que tá demorando para passar aqui. Pronto, inovações, pronto. Agora, a Magna Carta. A gente já entendeu qual é o contexto histórico, a gente já entendeu o que ela é, o que ela traz de principal, que é essa supremacia, né? Essa supremacia. E depois disso, a gente começa a ver o que ela traz. Então, além da supremacia, o que mais ela traz? Quais são as inovações, quais são as garantias, quais são os direitos trazidos pela Magna Carta? Eu listei aqui
os principais, mas eu digo os principais e os que estiverem fora também são muito importantes, então não deixem de olhar, pesquisem, deem uma olhada. Esses aqui são os que mais chamam a atenção. São trazidas instituições e direitos e garantias. As instituições primeiro, uma formação rudimentar do Parlamento Britânico. Então você começa a ter uma instituição onde os deputados podem... os deputados não, né? Mas mais à frente vão ser os deputados. Mas onde as pessoas, né, podem começar a, digamos, pôr a mão ali na dinâmica política. Elas podem entrar e começar a deliberar no Parlamento Britânico e tudo mais. Então você começa a ter uma formação bem rudimentar. Claro que vai ficar mais para as classes mais altas, porém você começa a ter um sistema diferente. Você tem um parlamento, você começa a ter algum órgão, algum sistema de controle político das decisões políticas, né? E tem o Tribunal do Júri, muito importante, assim, para os estudiosos de direito penal, é muito importante o Tribunal do Júri, porque agora você não vai ter só decisões arbitrárias, porque assim, essas instituições, elas não são decorrentes só de mera, não, tive aqui uma ideia, pá, botei lá na Magna Carta. Não, não é assim que funciona. O que traz a essas instituições é exatamente o que estava acontecendo. Então, para dar mais uma base histórica para vocês, acho que muitos aqui sabem que nesse momento, um pouco antes de assinar a Magna Carta, estava tendo muitos problemas, estava tendo muitos anseios sociais, as pessoas estavam sendo presas arbitrariamente, o monarca ele simplesmente pisava na Constituição e nem tinha Constituição, ele pisava e fazia o que queria, entre aspas, certo? Então, se ele quisesse ordenar para alguém ser preso arbitrariamente, podia, você pega a liberdade da pessoa e descarta como se nada fosse. Então tem esse problema. Então, a partir desse momento em que o clero e a nobreza começam a tentar equilibrar esse poder muito grande do monarca, esse absolutismo, começam a se formar essas instituições. Então, ao invés de ter um julgamento onde o monarca só fala você é culpado, você é inocente, vão começar a trazer o povo para decidir também, porque isso vai trazer um viés mais democrático, vai trazer um viés mais importante para essas pessoas, delas sentirem que estão participando e também justo, né? O Tribunal do Júri ele tem esse aspecto, porque o povo vai julgar. Né? Então, e alguns princípios processuais e procedimentais. Você precisa do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e também outros como duplo grau de jurisdição, celeridade, mas esses últimos aí eles vão vir mais para o final. O que mais impacta, né, o que mais surge ali é o devido processo legal. Você precisa de um procedimento, você precisa ali de um molde para conseguir julgar uma pessoa, para conseguir processar uma pessoa. Você não pode só chegar e apontar o dedo, é culpado, é inocente. Isso é injusto, isso é ilógico, né, de certo modo. E acabou que a Magna Carta ela começa a trazer isso. Se eu não me engano, no seu parágrafo 41, posso estar muito enganado, ou 39, que eu tinha falado com o pessoal em constitucionalismo inglês. Então ele fala lá, bem bonitinho, né, que ninguém vai ser preso nem privado de sua liberdade e seus bens, sem devido processo legal. Tanto é que isso influencia hoje no nosso direito brasileiro, quando na nossa Constituição temos o artigo 5º, né, o inciso que não me recordo tão bem, que fala exatamente isso. Ninguém será preso ou privado de seus bens sem o devido processo legal. Então tá bom. Deu para entender bem bacana aí as instituições, de onde elas surgem. Agora, vamos entender aqui direitos e garantias bem rápido. Como eu disse, direitos básicos não são ali, não é aquela rede de amparo que você vai trazer a pessoa que está à margem da sociedade, a pessoa que está ali na miséria, você vai trazer de volta, muito difícil, mas você vai trazer direitos básicos, que simplesmente se não tiver, não tem como viver em sociedade, né? E além disso, alguns direitos bem interessantes. Então você vai parar com as taxações, né? O famoso no taxation without representation. O inglês está ótimo, diferente. Então você vai ter esse stop, né, nas taxações, já chega, porque estava tendo muitas taxações, a nobreza, né, e principalmente o monarca, ele taxava muito, tanto o povo, mas também o clero. Por isso que o clero ele quer essa Magna Carta, ele vem e assina essa Magna Carta para dar uma acalmada. Então, para as taxações, prisões arbitrárias, porque, enfim, é um direito básico você ter sua liberdade ou ter pelo menos um processo justo para uma eventual condenação ou não. Você tem um habeas corpus implicitamente, né? Tem até no roteiro, implicitamente esse habeas corpus. É mais uma questão de, tipo assim, se houve a prisão arbitrária, como é que ela foi, teve coação. Mas naquele tempo ainda era um pouco, digamos, desatualizado, né? Hoje em dia é bem mais sério o habeas corpus. O direito de petição, mas isso é um pouco mais para frente. E a liberdade de locomoção, né? Então você tem uma maior liberdade de locomoção dentro da sociedade. Porque antigamente você podia fazer qualquer coisa e o monarca simplesmente ia vir e, opa, não gostei, tchau, entendeu? Claro que não o monarca né, fisicamente, mas sim os seus soldados e tudo mais. Enfim, você tem maior liberdade. Pelo menos a liberdade é garantida de uma forma mais séria. Enfim, então esses são os direitos, são as garantias, se atentem a isso.
Todo o resto também é importante, certo? Então, não se prenda só o que a gente falar aqui. Olhem por fora outros detalhes também. Mas, assim, o que vocês têm que começar por aqui. Depois vocês vão estudando mais coisas, certo? Então, essas são as instituições. Esses são os direitos e garantias trazidos, né, com a Magna Carta. Alguma dúvida por aqui? Ou podemos passar? É classificado por significado, exatamente. Isso mesmo. A maioria dos doutrinadores, Paulo, eles adotam essa posição da Constituição rígida por conta das cláusulas pétreas, né? Desculpa, super rígida, isso. Super rígida por causa das cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas trazem esse negócio. Não será objeto de deliberação, proposta tendente a abolir, enfim. Né? C é o 60, parágrafo 4º. Mas vamos indo, que tem muita coisa pra gente ver. Não posso tomar o tempo. Tudo ok? Então vamos lá. Bill of Rights também, muito importante, Bill of Rights. A bela Bill of Rights, o que acontece? Ela vai surgir mais ali no moderno, período moderno mesmo, né? Que ela surgiu em 1689, se não me recordo, se não me falha a memória, quer dizer. A Bill of Rights, ela vem bem depois, então tem esse período. Nesse período a gente tem muitos momentos, a gente tem um cisma da Igreja Anglicana, a gente tem muitos momentos, muitas questões que ainda precisam ser resolvidas para poder a sociedade viver bem, né? O povo inglês, né? O povo mesmo, a nossa população inglesa das classes mais baixas estavam querendo, né? Estavam precisando de mais direitos, porque mesmo com a Magna Carta, mesmo com aqueles direitos e instituições já criados, ainda estava faltando alguma coisa. Nesse caso, estava faltando direitos civis e políticos, que é o que a Bill of Rights traz, ainda que implicitamente. Ela não vai chegar, gente, e dizer: bom, gerações de direitos fundamentais, vamos dar primeira geração para vocês. Toma. Não é assim que funciona. A gente entende essa questão de direitos fundamentais de primeira dimensão quando a gente percebe, na análise histórica, na análise constitucional, que nesse momento a Bill of Rights ela pediu, né, declarou direitos, pedindo, literalmente, pessoal, se vocês pegarem a Bill of Rights, é uma declaração de direitos. Nós precisamos desses direitos, nós queremos isso, nós não aguentamos mais isso. Eles falam basicamente como se fosse uma declaração e mandam, né, para a monarquia. E aí, o que acontece? Se você analisar tanto o documento quanto a situação histórica, você vai perceber que o principal é uma liberdade negativa que você precisa. Você já tem uma liberdade, mas você precisa que a liberdade ela seja sua. Como assim? Eu não estou entendendo isso. O conceito de liberdade negativa é exatamente isso. O Estado ele vai se conter, ele vai se afastar um pouco para que você possa viver tranquilamente, para que você possa viver em sociedade, para que você possa fazer coisas tranquilamente. Você não fique com medo, você não fique com anseio, como era antigamente antes da Magna Carta. Antes da Magna Carta, o Estado era muito grande, ele estava em cima, ele estava direto. O Estado absolutista na figura do monarca. Lembrem-se disso. E aí, lá na Bill of Rights, a gente declara os direitos e pede, não, vamos pedir esse limite da atuação estatal. Vamos agora transformar os súditos em cidadãos. Somos pessoas, então são direitos civis e políticos. Afasta-se o Estado para vir as pessoas, né? Para vir um cidadão, ele poder ser um cidadão mesmo. Bom, mais adiante, deixa eu ver aqui. Bom, se tudo certo até aqui, outra questão importantíssima. Isso aqui pode ser que caia na prova, se não cair na prova de vocês. Então se atentem, isso aqui é muito importante, que é a separação de poderes, né? A gente conhece a separação de Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário. Mas temos Locke, né? Esses contratualistas, eles tinham bastante apego aí pela política, eles contribuíram bastante. Então, o Locke, ele chega e traz a sua separação. Qual é a separação do Locke? Ele separa em executivo, legislativo e federativo, certo? Então, a gente tem que saber diferenciar o que o Locke fala para o que o Montesquieu fala, que são os dois, né, contratualistas que trabalham a separação. O Locke, ele fala, o executivo é bem parecido com o do Montesquieu. O executivo aqui é esse poder que o chefe de Estado, chefe político, chefe de governo, ele vai atuar, ele vai falar, né? Então, é a figura ali de executar as leis, fazer a administração da coisa pública. O legislativo, ele é um poder supremo. Então, no constitucionalismo inglês, o legislativo é o supreme power, ele é o mais importante. A prospecção de leis é você criar leis que vão ser inseridas na sociedade, entendeu? Então, esse legislativo ele ganha muita força, muito provavelmente por conta da supremacia material da Constituição, né? Bom, então esse legislativo ele é inflado, ele é grande, ele acaba sendo um pouco desequilibrado, porque ele chega a ser mais poderoso que os outros poderes, certo? Porque as leis vão ser mais importantes, vai ser aquela coisa muito assustadora. E você tem o federativo. O que é o federativo, né?
Por que não o judiciário? Cadê o judiciário para julgar as leis? Então, o legislativo ele é o Supremo Palco porque ele acaba incorporando um pouco do que seria o poder judiciário. Ele acaba também julgando as leis. Então ele julga as leis, ele faz as leis e ele promulga as leis. Isso é bastante coisa para um poder só, né? Então imagine você, num poder só, num órgão só, ter que fazer isso tudo de forma justa. Será que dá? Então, esse é um dos detalhes aí que peca o constitucionalismo inglês. Mas, nesse momento, certo? Mas, passando aí, temos também o federativo. Então ele traz o poder federativo, para vocês entenderem por que não tem judiciário, é isso, pessoal. Porque o legislativo ele incorpora uma parcela do que o poder judiciário faz, de fato. E o federativo é isso. O federativo ele vai fazer o quê? Vocês podem ver por essa figura ilustrativa que ele vai ser responsável por fazer alianças entre os outros, né, estados. Ele vai ser responsável por fazer as alianças, por fazer as comunicações internacionais, enfim, vai ser esse poder que vai ser responsável pela comunicação mesmo, de falar com os estados e também preservar a autonomia, autonomia, a soberania, preservar a soberania do estado inglês e também se posicionar politicamente diante dos outros estados, certo? Espero ter dado para entender essa separação. Bom, tudo certo em constitucionalismo inglês? Eu espero que sim, senão estaremos aqui para tirar dúvidas. Agora, vamos passar para o constitucionalismo francês. Deixa eu ver. Diz lá, Herbert. Quem seriam os membros do federativo, no caso? Pronto, perfeito. Bom, no caso do constitucionalismo inglês, os membros do federativo estariam mais ligados à figura do primeiro-ministro, né? Mas principalmente à figura do monarca. Porque o monarca, se você olhar na monarquia parlamentarista, o monarca ele é o responsável pela representação mesmo. Ele é ali o soberano e tudo mais. Porém, como é uma monarquia parlamentarista, isso hoje em dia, como é uma monarquia parlamentarista, você tem o primeiro-ministro como o tomador das decisões principais, certo? Então, nesse caso, trazendo para o federativo, quem é o responsável, né, por chefiar o poder federativo? No caso do poder federativo, quem vai ser o responsável pela chefia, pela organização e tudo mais, vai acabar sendo o primeiro-ministro. É um pouco confuso, mas o que acontece? O monarca ele vai ser uma mera figura, ele vai representar o Estado. Ele não vai tomar aquelas decisões políticas mais importantes. Ele vai ser orientado pelo primeiro-ministro. Então, respondendo à tua pergunta, no geral, é o monarca. Ele chefia. Só que ele tem um grande auxílio ali do primeiro-ministro. Entende? Então, tem essa questão. Ele vai ser auxiliado pelo primeiro-ministro, mas ele que vai ser o porta-voz, porque ele é o monarca, ele é a figura ali que representa. Então, no caso da então falecida Rainha Elizabeth, né? Ela era a representante ali do que poderia ser o poder federativo antigamente. Hoje em dia não existe mais, hoje em dia é judiciário. Mas, por exemplo, digamos que nesse momento aqui da história, onde temos o poder federativo, era a Rainha Elizabeth, né? Uma das rainhas ou um rei. O rei vai representar, certo? E vai chefiar, ele vai orientar. Ele vai chefiar e tudo mais, organizar. Mas quem vai orientar o rei é o primeiro-ministro. Só fixando. Deu para entender? Deu para entender, sim. O executivo, no caso, seria também primeiro-ministro. Pronto. No executivo agora vai ser o... É porque tem essa... eu fico muito na comparação de hoje em dia com antigamente. Hoje em dia é o primeiro-ministro. Antigamente preservava-se isso mais ao monarca, certo? Mas hoje em dia é o primeiro-ministro que ele está ali executando, ele que abre o parlamento, ele que começa ali a sessão e tudo mais, certo? Mas nessa época o monarca ainda continha bastante poder. Ele ficava tanto como representante do executivo como representante do federativo, certo? Mas vocês têm que se atentar a essa figura do primeiro-ministro, que ele está sempre ali, eu digo a espreita, né? Mas ele está sempre ali no ouvido do rei. Então, no caso, o rei ele vai ser uma figura simbólica do poder federativo e do executivo, certo? Mas o primeiro-ministro tem bastante influência, certo? Mas, no geral, quem chefia nesse momento da história vai ser o rei, tá bom? Então, deu para entender? Podemos passar. Perfeito. Vamos passando agora para o constitucionalismo francês. Muito importante. É constitucionalismo moderno. É um marco na história da nossa história, né, como um todo. O que acontece? Os principais pontos são todos, mas temos que trazer, né, o que dá para trazer aqui de forma enxuta e bem objetiva. A teoria da separação de poderes, né, formulada por Montesquieu. A gente acabou de ver que o Locke ele separou em executivo, legislativo e federativo.
sendo o poder legislativo um poder supremo, um poder acima dos outros, e o federativo um poder ali para relações extra-parte. O que vai acontecer? Um pouco mais na frente, né? Porque o Locke ele formula isso em meados de 1600, já beirando 1700. Um pouco mais à frente, o Montesquieu, né, ele é um contemporâneo ali de Locke, ele vai trazer o quê? Ou a sua separação tripartite, com frases muito, muito impactantes que podem fixar melhor essa separação dele, né? Porque é muito importante vocês saberem diferenciar, pessoal. Porque pode ser que há uma questão ou outra falando de separação de poderes, e vocês têm que estar muito atentos para saber como é a do Locke, como é a do Montesquieu. Então, Montesquieu ele traz o quê? Executivo, legislativo e judiciário, todos no mesmo patamar, todos harmônicos e dependentes entre si. Isso é o que está hoje na nossa Constituição. Olha que interessante. O Montesquieu ele não fala que é harmônico e dependente, mas ele fala que cabe o poder a conter o poder, né? Quem tem muito poder tem a dele abusar. Então, as premissas ali do Checks and Balance System, né? Que é o sistema de freios e contrapesos. Então, esses três poderes, eles têm que ter freios e contrapesos. Eles não podem estar muito desequilibrados. Se o executivo está muito alto, o legislativo e o judiciário tem que trazer o executivo para o mesmo patamar de igualdade. E isso acontece quando você vê uma separação bem delineada, bem descrita da função de cada um. Nesse momento da história, não era tão perfeita, né, entre aspas, como é hoje. Não era aquela separação ideal, que todo mundo tem sua opção direitinho, tem função atípica e típica. Não. Nessa época, ainda era uma coisa mais equilibrada, né, mais equilibrada ainda do que a separação de Locke, porém, você podia ter um percalço ou outro ali. Então, como é que acontece? Vai ser o mesmo esquema. Executivo, né, responsável por aplicar as leis, né, executar as leis que vêm do legislativo, governar o país e administrar a execução de políticas públicas e etc. Como hoje nós temos aí, né, que é a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional. O legislativo, né, ele vai ser, obviamente, responsável por criar as leis, né, alterar, revogar, enfim, composto por senadores, deputados, né, nos parlamentos. Então, você vai ter agora o poder legislativo no mesmo pé de igualdade. O poder legislativo ele não vai incorporar funções e atribuições do poder judiciário, que nem, de fato, nem existia, né, se você considerar na técnica mesmo, nem existia em Locke. Então você vai ver isso, né? Você vai ver essa questão do legislativo ali no mesmo patamar de igualdade, agora mais contido, mais tranquilo, vamos fazer leis, vamos revogar leis e alterar, né? Então já está havendo um mar de igualdade. E vem o judiciário. Então a gente precisa, além de ter leis e além de executar e administrar, a gente precisa de mais alguém para ter. Essas leis são justas, essas leis não são, né? Vocês viram lá em Teoria Geral do Direito, IED, os pensadores, né, Kelsen e tal, você vai muito para ali, para aquela questão filosófica. Então, será que a lei é justa? Será que não é? Vamos ver a aplicação dela aqui na realidade, né? Enfim, elas precisam ser cumpridas de maneira justa. E é isso o que o poder judiciário vai fazer. Ele vai ser responsável por ser um órgão imparcial, não vai ter posicionamento totalmente político, né? Ele vai ter um posicionamento mais técnico e enraizado dentro da lei. Lei. E pronto. Vamos interpretar a lei da melhor forma possível, tanto é que tem a hermenêutica. Vamos interpretar a lei e ver se ela está correta, se ela não está, que mais à frente a gente vê. Inconstitucional, constitucional, enfim, interessante. Bem tranquilo nessa separação do Montesquieu. Não é à toa que ele é um marco, um expoente do constitucionalismo francês. Então, passando um pouquinho, passei, deixa eu ver. Acho que eu passei, só deve estar lento aqui para mim. Bom, perdoem aí o slide, acabei deixando o nome do Locke, mas todo mundo aqui sabe que é o Montesquieu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, todo mundo aqui sabe que é o Montesquieu, porque tem legislativo, tem judiciário, é Montesquieu. Ignora o nome do Locke aí, ele tá aí de sem vergonha que ele é. Então, Montesquieu, rapaziada. Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, beleza? Tanto é que o legislativo nem é Supreme Power. Tá todo mundo bem bonitinho. Show? Então, fixem isso. Executivo, legislativo e judiciário é Montesquieu, tá certo? Montesquieu. Beleza? Então, aqui deu para entender, esse é um marco principal do constitucionalismo francês, é esse, certo? E um pouquinho depois do Montesquieu ter trazido a sua ideia de separação de poderes, ele vai trazer a Constituição. A gente tem a Constituição, né, a francesa, que é uma das constituições modernas. A primeira é do americano, que a gente vai ver agora, o constitucionalismo americano, mas a Constituição francesa, ela também é uma Constituição moderna. Vamos lembrar, o que faz uma Constituição moderna? Vocês lembram? Vocês lembram? Alguém aqui lembra? Rapidinho, enquanto eu passo para o próximo slide e bebo água.
Vou acreditar que vocês lembram tanto e estão tão por dentro que acho que é uma pergunta meio óbvia, né? Mas, não, galera, brincadeira. Mas lembrem-se que a Constituição moderna, ela tem que ter 3 coisas. Separação de poderes, garantia de direitos e um texto escrito, certo? Isso é uma Constituição moderna, porque agora a gente vai transitando para a era moderna mesmo, né? Bom, constitucionalismo americano, vamos ver. O que é mais expoente, né? Eu não vou dizer importante, não vou dizer o principal, mas o que é o expoente? Falou de constitucionalismo americano, tem que se atentar a isso, tem que se atentar àquilo, tanto para a prova, quanto para você ter esse entendimento de onde vem, né, o nosso ordenamento jurídico, algumas coisas que a gente tem no nosso sistema. Primeiro, o caso McCulloch vs. Maryland, a decisão da Suprema Corte, né, que tentou impedir o funcionamento de uma filial do segundo banco dos Estados Unidos, através da imposição de um imposto sobre todas as notas dos bancos não fundados em Maryland. Como assim? Eu ainda não tive tempo, esses casos são às vezes meio confusos. De forma breve, o que aconteceu com o caso McCulloch vs. Maryland? Bom, a gente tem a União, né, a União Federal, lembre-se do dual federalismo e tudo mais. A União, ela vai e vê a necessidade, vê a importância de se criar um banco, né, para todo o sistema ali americano. E eles precisam de um banco. Então eles vão criar um banco, né, um banco e distribuir-se em filiais. O banco principal vai ficar ali na União e o resto vai ser distribuído em filiais, né? Uma dessas filiais ficou em Maryland. E o que acontece? O problema é que a União, muito esperta, criou o banco. Bacana. Ela cria o banco, distribui nas filiais e tudo mais. Tem em Massachusetts, Missouri, enfim, e Maryland. Tá certo. Mas o que acontece? A União criou o banco, mas ela não deu todos os recursos necessários. Para você criar um banco, você precisa de um capital, você precisa ter gente para trabalhar, você precisa dessa gente, você vai precisar pagar o salário dessas pessoas e tudo mais, ainda que poucos, mas você precisa. Então, vai ficando uma coisa ali meio... Eu tô deixando a estrutura, mas o funcionamento, eu não me atentei tanto. Foi isso que a União fez, certo? Então, a União fez isso, e aí o que acontece? Chega um momento que ela começa a taxar e fazer muito imposto em cima disso. Então, o imposto para uma transação bancária, o imposto para você abrir uma conta é altíssimo, é muito alto, é uma coisa assim na época absurda. Eu não vou tentar quantificar, pois eu não lembrar o certo, mas assim, é uma coisa absurda. São impostos que você olha, isso aqui para abrir uma conta, isso aqui para fazer uma transação, não faz sentido, certo? Então, a partir desse momento, dessa indignação, um dos gerentes dos bancos, né, que eu não é o McCulloch, mas enfim, um dos gerentes do banco, ele percebe que assim, não, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais fazer isso, porque nem recurso nós temos para manter o banco. Então o que acontece? Entra-se com ação, né, judicial e tudo mais, e vai subindo de instância em instância. Na primeira instância, se eu não me engano, não foi julgado a favor, né, de McCulloch, mas enfim, vai sendo julgado, vai passando de instância em instância, e quando chega ali na Suprema Corte americana, eles entendem finalmente uma coisa. Cara, porque assim, para os Estados Unidos a economia é muito mais importante, né? É incrível como, desculpa aqui a crítica, mas é incrível como a economia para os Estados Unidos é mais importante do que a liberdade de um homem negro, né? Que foi o caso lá de Dred Scott vs. Sandford. Isso é muito interessante vocês analisarem também, que vem ali daquelas raízes, né? Vem daquela formação do povo. Mas desculpa a crítica, vamos aqui pro interessante e vamos terminar essa parte aqui. Bom, então, a partir de quando chega na Suprema Corte, a gente percebe o quê? A gente, no caso, o juiz, né? Os juízes vão se reunir e vão perceber, poxa, realmente, a gente tem um banco, né? A gente tem essa movimentação de caixa e tudo mais, mas esses bancos não estão funcionando perfeitamente. Só que quem criou o banco foi a União. Mas se a União cria uma coisa, né? Se ela cria uma instituição e delega isso para os estados, ela precisa fornecer algum tipo de recurso, certo? Porque os estados, eles não têm como tirar recurso do nada. Tem que ter ali um equilíbrio, tem que ter ali pelo menos um começo. Então, a partir desse momento, é criada a famosa teoria dos poderes implícitos, né? Implied Powers Doctrine. Então você começa a perceber que o quê? Quando a União, a União, né, ela dá, né, a Constituição também, né, porque a União faz isso através da Constituição, não esqueçam disso, não é só estalar os dedos. Ela faz isso através da Constituição. Então a Constituição vai, né, através da União e cria ali um banco, certo? Mas eu preciso de recursos, eu preciso de dinheiro, eu preciso de muita coisa ali para aquele banco funcionar. Então o entendimento da Suprema Corte foi o quê? Se a Constituição ela cria uma meta, cria uma competência, ela delega alguma coisa a um ente federado, ela implicitamente vai ter que garantir esses recursos. Porque não tem como eu só dizer, faça. Aí
eu sou o Estado. Aí a União vem e faça isso. Aí eu, como? Como? Com que recurso? Com que dinheiro? Eu vou tirar da onde? Né? É um pouco estranho. Então, a partir disso é criada essa teoria dos poderes implícitos. Então, além de estabelecer uma meta, a União ela tem que dar os recursos necessários. Então, lembrem disso. É muito simples. É teoria dos poderes implícitos. Literalmente isso. Poderes implícitos que a União dá além da meta. Então, ela dá os recursos, ela dá também competência. E disso também, não se esqueçam, tem duas coisas importantes. A autonomia dos entes federados, né? Então, é essa capacidade dos estados se administrar sem interferência de outros entes. Então, ao invés de ter um imposto muito grande, ao invés de ter um controle ali da União, você tem que pagar muita coisa para a União, você tem que reservar um pouco de autonomia, né, financeira, principalmente, para gerenciar o seu próprio estado. Senão não tem nem como gerenciar os recursos. E, por último, né, mas não menos importante, controle de constitucionalidade difuso. Vocês vão ver mais na frente, o professor. Mas já dando aquele spoiler, dando aquela visão geral, o que é o controle de constitucionalidade difuso? Que é um mecanismo, né, criado pelos constituintes, pelos constitucionalistas, que você percebe o que qualquer órgão do poder judiciário ele pode ter, ele pode atuar em um caso concreto, pode julgar, só isso, pode julgar um ato normativo e declarar a lei inconstitucional ou não, certo? Qualquer órgão do judiciário pode fazer isso no controle difuso. E ela tem essa eficácia, né, inter partes e ex tunc. Inter partes é que é entre as partes, certo? E ex tunc é que volta, né? Enfim, é isso. Bom, entendido esse caso, porque esse caso é bem importante, ele não está aqui à toa, certo? Pode ser que caia na prova, o professor pode cobrar um caso ou outro. Mas está aí o caso McCall versus Maryland. E para vocês entenderem melhor, eu até fiz um esquema, isso mesmo, fiz um esquema para vocês entenderem melhor. Teoria dos poderes implícitos, Implied Powers Doctrine, é isso aqui mesmo. Daí a Constituição, tá vendo? Ó, não é que a União está aos dedos. A União, através da Constituição, estabelece as metas. Uma meta A, uma meta B, uma meta C para cada um dos entes, né? Para a própria União, para os estados e para os municípios. Então veja que nem a União se esquiva disso. Mas naquela época, dual federalismo, a União, ó, para cá, os estados para lá. A União ela fica bem distante, certo? Então por isso você tem essa segregação tão grande. E aí você estabelece, por exemplo, a meta aqui para os estados. Ó. Você estabelece uma meta B para o estado. Para ele cumprir essa meta, como é que ele vai fazer? Implicitamente, você tem uma garantia dos meios necessários, certo? Não se esqueçam disso. E outros pontos bem interessantes, isso aqui para a galera que viu comigo, para quem não viu, enfim, vamos ver aqui rapidinho. Formação, né, federalismo centrípeto por agregação, que essa é a formação que o Estado americano tem. Ele é formado por essa confederação, por isso que a gente tem essa separação muito grande entre União e Estado, certo? Os Estados eles vão se doar, né, eles vão abrir parte do seu poder para dar para a União, mas eles não vão abrir tudo. Eles vão dizer, a União pode ficar com essa parte, pode ficar com isso, vou ser vinculado ao território e tudo mais, vamos ser os Estados Unidos, certo? Mas isso é confederação, é um movimento de fora para dentro. Então, se ficar confuso, é só lembrar, é um movimento centrípeto, aponta para o centro. E quem está no centro? A União, beleza? É bem isso para vocês entenderem, uma confederação. E aí que a gente vai começando a entender um detalhe ou outro do porquê que alguns casos, ou como o funcionamento dos Estados Unidos na época e hoje em dia é como é, beleza? E, ao contrário, certo? Para vocês também ficarem sabendo, tem-se a federação, né? O federalismo centrífugo ou por segregação. Então, ao invés dos estados abrirem parte da sua mão, abrir parte do seu poder, que não vai ser muito, para a União, eles vão, na verdade, ser criados a partir da União. Criados a partir da União. Como é que acontece? É um federalismo centrífugo. Centrífugo. Fuga do centro. Quem está no centro? A União. Se ficar confuso, é sempre lembrar disso. Quem está no centro? A União. Certo? Mas eu estou fugindo ou estou apontando para o centro? Entendeu? É bem tranquilo para vocês fixarem. Então, nesse caso, a União vai distribuir os estados, vai ter uma coisa mais equilibrada, uma coisa mais balanceada, mas a União vai conter bastante poder, certo? Então, basta olhar a nossa Constituição hoje em dia, que o nosso federalismo ele é centrífugo ou por segregação, e vocês podem ver lá na questão da União, vocês vão ver como a União tem muita competência, tem muita coisa para guardada com ela. E é isso. Acho que eu estou quase encerrando, para poder passar para a nossa queridíssima Lohane, beleza? Antes que dê 11 horas. Eu fiz esse esquema para vocês fixarem melhor, certo? Então, vamos aqui revisar rapidinho. E quando eu terminar, eu pergunto se vocês têm dúvidas, certo? Se não tiver, aí eu passo para nossa querida Lohane. Então, marcos temporais do constitucionalismo. Ali do antigo, transitando para o moderno. Por quê? Porque é interessante a gente analisar isso aqui, ó. Começa ali com os povos antigos e anglo-saxões, né? O que é o marco do constitucionalismo antigo? É uma inexistência de lei escrita, é as constituições costumeiras. Então a Inglaterra ela entra ali, ela entra ainda em 1215, certo? Então
Em 1215 ainda é um viés de constitucionalismo antigo, porque você ainda não tinha uma Constituição escrita. A Magna Carta é um primeiro documento escrito que a Inglaterra traz, certo? Trazendo visões constitucionais da coisa. Então, os povos antigos, os hebreus, tudo mais, os hebreus, por exemplo, eles tinham uma praxe teocrática, né? Eles acreditavam muito na questão divina. Então, a lei era divina, a lei era de Deus. Então, os povos antigos têm essa questão um pouco ligada com o mitológico, um pouco ligada para o sobrenatural. No caso, né, aquela questão teológica. Então, não tinha uma coisa tão escrita, certo? E aí ficava nessa pegada. Bom, então, transitando um pouco mais por povo inglês, aí você vai ver agora o quê? É um marco do constitucionalismo antigo, a Magna Carta de 1215, certo? É um marco do constitucionalismo antigo, ainda não é o moderno. Porque a era moderna ela vem em 1500, com mais grandes navegações, enfim, ainda é antigo. Porque você ainda tem o poder absoluto do monarca, ainda é aquela coisa bem rudimentar. Mas a Magna Carta vem e marca. Opa, é um texto escrito, de certa forma. Mas ele não vai ter separação de poderes. Ele não vai ter garantia de direitos fundamentais. São direitos básicos, não são fundamentais, entendeu? Então, ela não é fraca, mas ela não é ainda o documento de uma Constituição moderna. Não é aquele documento que você olha e, caramba, realmente isso é a nossa Constituição, a gente vai seguir isso. É mais uma carta, né? Uma grande carta trazendo direitos e garantias, mas beneficiando clero e nobreza. Então, e impondo limites ao poder monarca, mas ainda não é separação de poderes, certo? Então, tem esse marco aí, a Magna Carta super importante, então se atentem a ela. Passando para o povo francês, né, ali constitucionalismo francês, o constitucionalismo antigo, ele vai ter esse fim, né, ali em meados do século XIII, século XVIII, 18, enfim. Nesse período o constitucionalismo antigo vai quedando e vai surgindo o moderno, né? Então, a partir disso, lá olhando para o povo francês, a gente vai ver a Constituição Francesa. As duas constituições que vão marcar o período moderno, a primeira é a do povo americano e depois vem a francesa, certo? Então, um vai influenciando o outro. Tentem olhar, tentem fazer esse comparativo para vocês terem uma base mesmo e entenderem como é que funciona essa dinâmica. Então, a Constituição Francesa ela vem e traz, né, os elementos que a gente precisa. Texto escrito, garantia de direitos e separação de poderes, tá bom? E a Constituição Americana faz a mesma coisa. Então, são os grandes marcos do constitucionalismo moderno, né, e principalmente na visão desses dois povos. E aí, finalizando ali com o povo americano, você tem essas ideias revolucionárias e tudo mais que vai acabando, vai deixando de lado a monarquia, vai também aqui a monarquia quase totalmente superada, certo? E você começa a ter um Estado liberal, vamos começar a criar um novo sistema político, e mais à frente nós criamos um Estado moderno, certo? Então mais para frente, com o professor, a gente vai estudar o Estado, como é que ele se forma e tudo mais, mas começa daí. Começa desse tchau constitucionalismo antigo e desse vem constitucionalismo moderno, para finalmente chegar no contemporâneo, que é a nossa mais atualidade. E, se eu não me engano, eu fico por aqui, deixa eu ver, é isso mesmo. Foi mal até dei spoiler aí do que a Lohane vai trazer pra gente, tá certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando, tá bom? Eu vou parar de compartilhar e deixar a encargo nossa querida Lohane. Lohane, eles são todos seus. Um abraço aí, entendeu? Mas eu vou ficar por aqui, tá, pessoal? Então, assim, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ela estava meio no lado perdedor, né? E isso teve vários impactos em vários âmbitos da sociedade alemã. Economia, sociedade, educação, tudo estava arrasado. Então, essa veio a Constituição de Weimar, de 1919, com monopólios, né? Assim, eles já mudaram a conjuntura política para tentar dar um jeito de eu acho que enfim, as coisas vão se ajeitar. Então, a Constituição de Weimar veio nesse contexto político de uma Alemanha arrasada. Então, ela veio querendo, assim, ser um pouco mais social, né? Garantir os direitos sociais. E naquela época, existiam muitos alemães que estavam passando assim, necessidade. Gente, lá na época após a Primeira Guerra, os alemães eles queimavam. A inflação era tão alta que davam dinheiro para poder se aquecer, porque o dinheiro não servia de nada, realmente. Então, a gente tinha essa questão aí, que estavam muitos professores dando para comprar um pão, então eles estavam quase ali que na mesma situação da francesa, né? Aí, então, a gente tem que, após a primeira década, a derrota da Alemanha, a gente tem
legislativo, o executivo, o judiciário. Assim, essa Constituição não é comunista. Assim, a gente tem o que hoje a gente chama de matéria constitucional, né? Para ter uma Constituição, a gente precisa ter todas as duas matérias. Eu estava falando um pouco disso, mas falando mais sobre Constituição, organização fundamental do Estado, ciências e garantias fundamentais. Isso nas Constituições modernas. Então, mais ou menos isso, é dessa forma que ela se dividiu. A gente tem ali falando como vai ser organizado o Estado, não vai ser uma república, vai ser uma monarquia, eles vão decidir. E quais são também as questões democráticas, vai ter a partição de poder, se a gente vai ter um regime mais diferente. Então, essas coisas de organização do Estado, a gente tivesse na primeira parte, e na segunda parte a gente tem ali uma garantia a mais de direitos. Então, a gente vai ter garantias mais, como era o que estava acontecendo nas outras constituições, a Constituição dos Estados Unidos, que o mencionou, a Constituição Francesa também, ali a Revolução. Então, isso é garantias individuais, essas eleições foram garantias mais sociais, né? Então, a gente tem um muito maior que abrange certas pessoas. Então, a gente está protegendo o direito daquela sociedade de certa forma, assim. Então, assim, gente, assim, se eu for apostar de forma assim, que vai cair na prova, de que razão, eu acho que seria histórico. E eu ainda não consigo fazer isso, mas só para vocês, né, comentarem. Então, assim, dentro das características também na Constituição de Emprego, a gente tem aquela questão que eu estava falando sobre os direitos, que também tem na Constituição, acho que o nome mexicana, que ela se inspirou um pouco. Então, elas duas foram pioneiras, né, nessa garantia de direitos. Aí a gente tem aqui o modelo público parlamentar, em que o presidente. Gente, isso aqui é um pouco muito diferente. A gente tem presidente, a gente tem chanceler, e sim, o rei, antes, porque assim, a gente tem uma república agora, mas o rei já tinha um símbolo dentro aqui desse estado. Então, a gente também tem ali uma área política, para ter sentido legalzinho. Mas assim, não é muito diferente, mas vocês vão entender quando eu for falar aqui do artigo 48. Então, a gente tem ali o presidente, que tem muito poder, tem outros poderes, ele é eleito, não é direto. E, gente, também a gente tem um parlamento que é eleito por sufrágio universal. Ou seja, homens e mulheres. Mulheres também podem votar. Isso aqui é uma coisa nova. É possível, a liberação de funcionalismo de questão. Olha, eu não vou liberar todo mundo vida. É bem possível mesmo que ele aborde tentando. Assim, mas eu não vejo como ele pode ser uma coisa. Mas se for, é só para relacionar alguma característica, alguma coisa assim. Mas, de certa forma, a gente está aqui que cada um tem suas particularidades. Cada funcionamento aqui tem a sua coisa, né? Então, a gente tem o inglês ali, haitiano, nas garantias individuais. Aí depois a gente tem o francês, só recapitulando pelo pessoal que eu vi agora. O francês, que tem outros tipos, eles dão outros direitos, tem outra forma de repartir o poder, né? A gente tem o americano, tudo bem, com os federalismos. Então, cada um tem sua particularidade aqui. Então, assim, agora, pensando assim, não vejo como vai começar mesmo. Mas não é possível, não. Principalmente as abertas. Na aberta, ele vai perguntando muito. Eu acho que dá para dar umas assim, cada um. Aí, voltando. Tudo bem, Lucas? Deu certo aí? Eu vou responder. Então, a gente vai tendo essa figura aqui. Então, quando ele é muito alemão, a gente vai ter ali as coisas dividindo o poder de uma forma mais equilibrada, né? Que a gente tem os três poderes, que é uma coisa que a gente não vai ver quando a gente for indo
projeto brasileiro, né? Todo mundo sabe que a bandeira mas vai dar certo. E aqui a gente tem o artigo 48, gente, desde a aula que eu falei, que em essência o constitucionalismo ele é limitar o poder político, né? É uma forma de limitação, de proteção da Constituição e tudo, né, que reflete a Constituição. Então, assim, a gente deveria ter um mecanismo que assim, ele veio para tentar ajudar, mas ele foi atrapalhado, mais pra frente. Então, assim, esse artigo 48, ele concedeu ao presidente poderes de emergência, permitindo suspender civis governados por decretos. Isso foi utilizado pelo próprio Hitler, né, quando teve ali o incêndio do parlamento. Então, quando teve o incêndio dessa sede, a gente teve ali uma instabilidade política e o Hitler ele se aproveitou de questões jurídicas. Então, a gente vê que na questão constitucional, tudo que o Hitler vai fazer aqui, ele vai estar fazendo dentro da lei. Sim, o Hitler ali, mas dentro da lei, gente. Ele se aproveitou de mecanismos que a própria Constituição previa para poder governar. Então, enfim, eu vou explicar mais no outro slide. Tu pode passar, Luiz, por favor? E agora vai para o Carl Schmitt. Gente, para a gente é muito bom de estudar quando a gente está fazendo paralelo entre ele e o porque eles meio que são os mais opostos ali de um mesmo assunto. Inclusive, eles entraram numa polêmica na época, né, uma situação polêmica na época, no jurídico, de quem seria o guardião da Constituição. Eu falo um pouco disso, porque eu não quero ter nada de polêmica aqui, mas é possível. Luiz, pode passar, por favor. Acho que não passou, não sei se passou. O Luiz passou. Não, o Luiz pode. Não, caixa de obrigada. Tá bom, então o caixa ele tem ali. O caixa ele vai falar assim. A gente tem escolhe os seus representantes políticos e os políticos eles devem ter uma maior autonomia dentro do governo, né, dentro dos poderes ali. Então, é o sentido político da Constituição, que a gente vai ver que a Constituição ela é marcada pela que a Constituição é um instrumento da organização do poder político. Então, a Constituição ela está ali meio que para os políticos mudarem da forma que eles acharem necessário. A gente escolheu esses representantes para, né, poder tomar as decisões que então cabe a eles modificar da forma que eles acharem mais adequado. Então, assim, a gente tem essa questão de decisões fundamentais sobre a forma e o caráter do governo que a gente vai ter. Ele falou que o núcleo da Constituição ela não está dentro das disposições normativas específicas. Ou seja, isso aqui o Luiz ele mencionou no início da aula sobre a normatividade, as questões que está falando aqui, mas é muito traduzido, que as normas da Constituição elas não são tão importantes quanto as decisões políticas vão mudar isso. Então, assim, não é que eles estejam contra a Constituição, mas eles vão. É porque, assim, a questão normativa sempre está na interpretação. Então, da forma que eles acharem mais necessário, eles vão modificar, porque aqui não existe o STF como guardião da Constituição. Eles não têm aqui, não existe esse modelo aqui. Tanto que até essa é a questão ali da polêmica entre Smith e o Kelsen, assim, ele acreditava que deveria haver uma corte imparcial e instruída em direito, exatamente, para que pudesse tomar decisões constitucionais e guardar a Constituição. Aqui ele acredita que os políticos eles podem decidir a respeito da interpretação da forma como eles vão conduzir esse poder. Então, a Constituição aqui
que ela é a expressão dessa vontade política soberana. Então, a Constituição ela vai ser montada com os valores políticos dessa época. O que, assim, na minha opinião, é complicado, porque a gente vai meio que não ter tanta proteção assim, com a Constituição. A Constituição ela está limitando o poder. Quando a gente pega o poder político da autonomia, identificar da forma como ele achar que é necessário, a gente sabe que nem sempre valores eles realmente nos representam, eles têm interesses, são pessoas, eles têm os interesses próprios para poder tentar agir aí. Então, assim, a gente tem essa questão aqui político, os atores políticos influenciando diretamente nas leis constitucionais. Então, olhar bem que a Constituição não existe nas condições normativas específicas, mas na decisão política fundamental que estabelece estruturas, princípios básicos do Estado, né? Aquela questão da forma de poder, a organização do poder político. E também que os poderes são as decisões constitucionais que eu estava falando, né? As decisões constitucionais são uma questão da interpretação. Pode passar que eu vou explicar melhor quando eu vou fazer a questão e eu vou querer retomar alguns assuntos. Pode passar, por favor. Lá no. Isso. Obrigada. Eu não posso mas aqui, vamos aqui. Gente, lembra que eu estava falando sobre o artigo 48, que ele concedia poder de emergência para o presidente? Pois é, isso aqui acabou sendo uma jogada muito ruim para os políticos, né? Na hora que fizeram essa Constituição. Eles queriam ali assegurar qual é a coisa que vai chamar a atenção do povo autoritário. É justamente essa questão assim, de conseguir fazer mais rápido, de modificar. Eles têm ali o poder absoluto, então todas as discussões, eles só se limitar pelos que eles acham melhor, eles têm que modificar mais rapidamente. Então, assim, a Alemanha, apesar de ter grande investimento pós-guerra nos Estados Unidos e de outros países dos Estados Unidos, né, que tinham políticas públicas nos Estados Unidos, não sei se assim, eu sei que são duas políticas que os Estados Unidos investiram principalmente assim, na Alemanha para poder gerar mais a economia, para poder conseguir que fosse melhor. Só que o que aconteceu? Que era da música em vários países, que é como se não sabe, a gente sabe que teve alcance em vários lugares, inclusive no Brasil, né? Na época do café, a gente vai ver mas basicamente a forma como impactou nessa época é porque a Alemanha estava crescendo economicamente, não só lavando, mas estava crescendo. E assim, a última coisa que você quer ser mais autoritário, quer ter mais controle, quer ter mais controle, se você quer um povo feliz, né? Porque justamente você vai usar esse retórico de que é melhor você dar mais poder para modificar de forma mais fácil, rápido, do que, né, o que está acontecendo. Então, teve uma quebra na bolsa de valores. Então, a Alemanha entrou em crise e foi aí que aconteceu a ascensão do partido nazista. Então, em 1951, vai ter um incêndio, mais tarde. Nessa época, o Hitler, ele era um chanceler, se não me engano, lembra que a gente é um chanceler independente. Pois é, ele era bem diferenciado dos políticos dessa lei. Acabava de mudar, o presidente era meio que o chefe do chanceler, mas o que aconteceu? Ele não tinha emprestado, então, nesse tipo de ele se aproveitou e instalou um regime totalitário, porque ele se utilizou da artigo 48 daquela disposição que estava prevista constitucionalmente para poder assumir o poder. Eu não lembro qual é o nome do presidente da época, mas o presidente cedeu o poder para o... Eu acho que ele morreu, não, eu acho que ele morreu, gente. Então o Hitler concentrou ainda mais o poder dele. E com isso ele conseguiu
fazer mudanças nos poderes consideradas. Então, ele tinha o poder de fazer estado de ciência, de promulgar leis sem aprovação do Reichstag, que é o parlamento, ou do presidente, e ele podia fazer alterações das normas constitucionais. Então, foi assim que, né, a Alemanha nazista ela ascendeu tanto e ela conseguiu, né, muita coisa. Então, assim, a gente vê que o parlamento, ele meio que ficou aqui poderes que são alemães, então, desligava o decreto. Então, o presidente morreu e ele assumiu ali as duas posições. Aí ele tinha os opositores, socialistas, essas coisas eram mais liberais na época. E também restringiu os direitos. Né? Então, ele teve que manter o controle previsto em lei. E se por isso, não precisa passar por isso, mas, porque eu não fiz o informe direitinho. Mas o que aconteceu? Quando a Segunda Guerra acabou, a gente teve a prisão, né, daqueles nazistas, e a gente teve o julgamento de Nuremberg, né? Mas, assim, tem ali uma controvérsia sobre a legitimidade, né, do Nuremberg, que no penal internacional se instalou sem nenhum tipo de tratado. Tipo, eles só se instaurou e foi julgar esses nazistas. Então, assim, eles veio uma ideia de os países foram esse pleno, a gente teve ali de crimes, né, de guerra. Então, ficava uma mudança no paradigma do ordenamento jurídico, porque quando você notava o positivo, que é uma coisa que a gente vai ver qualquer coisa, mas é basicamente aquela coisa do dever ser do que é, você sabe, que é o que está na norma que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que seguir estritamente o que está escrito nas Constituições. E assim, gente, a Constituição alemã, ela deu esse tipo de poder para o Hitler e, né, para os ministros dele, os apoiadores do circular dele, que, né, ordenou aquelas coisas horríveis, que teve vários tipos de guerra, teve os campos de concentração. Então, tudo isso foi feito dentro da lei. Então, foi aí que houve ali uma cultura com esse ordenamento jurídico, né? A gente passou a ter esse positivismo jurídico, que foi só o que estava na regra, e a gente passou a ter ali os princípios na Constituição. Então, por exemplo, a gente tinha princípios. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. A gente tem o princípio passado do Brasil e a gente tem o princípio de liberdade de viver. Então, o que vai acontecer na época da pandemia? Esses dois princípios equilibrados, né? Só que o que aconteceu? Quando veio a pandemia, que é uma questão de saúde pública. Então, as pessoas, elas, na verdade, o legislativo, ele achou que o princípio da saúde estava acima da liberdade de ir e vir. Então, a gente supôs inquadramento para que esse princípio, naquele contexto, ele estava precisando mais ser como é que se fala, eficaz, né? Ele precisava ser utilizado naquela região. Obrigada, gente, que a gente mata a cara, que tem algo de errado. Quando eu matava, eu não fui uma pessoa, mas, né? Quando eu já os pretos, foi aqui, muito por conta do Nuremberg, né? Teve pessoas condenadas, e a questão da anterioridade da lei, e pelo amor de Deus, eu peço meu direito, né? Mas o que eu lembro é que assim, não existe essa coisa de você fazer tudo. E o crime que é anterior a ela. Foi basicamente isso que aconteceu, né? No Nuremberg, porque eles foram condenados, né? Por direitos humanos, que eram fundamentais, mas não estava estabelecido ali, né?
Mas eles são duas maneiras de texto e essas coisas acontecendo, né? A gente teve as coisas complicadas. Acho que vamos passar. Eles podem passar, por favor. Agora a gente vai continuar esse mundo brasileiro. É isso, obrigada. Vamos lá, gente. Agora a gente tem, gente, como brasileiro. Se as minhas apostas estão em cima de forma Constituição. E assim, ela foi a nossa primeira Constituição e ela foi otorgada. Então, assim, realmente se está falando do período. Olha, a gente está no site tem independência, né? Já faz 6 anos da nossa Constituição, da nossa primeira Constituição, e oficialmente 202 anos, né, da nossa independência, gente, complicado. Mas não se acaba, hein? Tá acabando, e sobre mais um texto. E a gente acaba. Então, a gente tem ali, na época de 1808, a gente teve a vida da família do Brasil. Então, aquele núcleo político, eles existiam no Brasil, né? A gente teve uma solidificação, né? A gente teve o Dom Pedro I, que ele gostava muito do Brasil, resolveu ficar, aí depois ele é política. E assim, quando a gente tem essa Constituição, a gente marca o nosso primeiro Estado brasileiro. Porque, assim, existe uma diferença entre Brasil e Estado, né? Existe o país Brasil e existe o Estado brasileiro. Então, assim, a cada nova Constituição que a gente muda o Estado. Então, assim, depois que a gente tem esse primeiro Estado, né, que foi instaurado pela essa primeira Constituição, e depois a gente vai ter um outro Estado lá na Constituição de 1991, da Primeira República. Acabar com esse Estado. A cada nova Constituição que a gente tem um Estado anterior vigente. Então, no primeiro semestre, a gente tem o nosso primeiro Estado brasileiro, que é os Estados Unidos do Brasil. Não, os Estados Unidos do Brasil não, a gente perdão. Os Estados Unidos do Brasil vai precisar de 1991. Isso daqui, eu não lembro não, mas eu acho que é Imperial, Estado Imperial do Brasil, uma coisa assim. Então, assim, ó, já foi instaurado, foi otorgado, ou seja, foi imposto, imposto pelo nosso Império Moderno. E ela foi aplicável durante 4 anos. O que significa? Vocês vão ver isso muito mais tipologia, eu vi que talvez já estava começando a pincelar. Então, porque você não fala de Constituição sem ficar justificando nessa característica dela. Então, a imutabilidade, a gente tem que realmente, como fala, a gente não conseguiu modificar essa Constituição durante os 4 primeiros anos. E nessa Constituição, a gente já tem aqui uma lei brasileira, né? Um jeitinho brasileiro. A gente, tudo bem que esse modelo ele foi previsto teoricamente, eu acho que foi pelo inglês, não me lembro da época, e foi adotado aqui no Brasil, que é essa quadripartição dos poderes. Em vez de 3, ele vai ter 4. O executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. E assim, o poder moderador, ele está meio que acima dos outros poderes. Então, obviamente, o imperador vai ser o poder moderador. Ele é o único que habita o poder moderador. Só ele tem a legitimidade de modificar e de alterar as coisas dos outros poderes. Então, assim, o nome é moderador, mas assim, moderador remete a um moderado. Então, foi o que aconteceu. Era mais assim, mais em cima. Por quê? Porque o poder moderador, ele tinha muito bom. Ele podia agir sobre o legislativo, ele podia diluir a Câmara de Deputados, do Senado, ele podia fazer incertezas, ele podia atuar sobre o judiciário, ou seja, ele podia suspender os magistrados, os juízes, né? Se ele quisesse. Então, era muito concentração realmente de poder, mas foi muito legal. Além disso, ele podia indicar, eu acho, indicar os membros do Senado, né? O Senado, nessa época, ele era vitalício. Ele era parecido com a estrutura que a gente tem no STF, né?
que é extinguido, o Congresso aprova, e ele vai ter isso, vai dar vida. Diferente como a gente tem no nosso sistema atual, a gente tem uma visitadoria cultural de 75 anos, né? Aqui não, aqui é até morrer. Se viver 100 anos, vai ser até os 100 anos. Vai existir isso, agindo assim, desses outros poderes. E assim, a gente também tem o executivo aqui, mas tem presidente, o executivo que é muitas são feministas de Estado, né, que eram também escolhidos pelo moderado, né? Então a gente tem ali o Senado, né? E o Conselho de Estado, eles reforçavam essa ação do soberano. Então eles estavam ali meio que legitimando para poder. O Conselho de Estado, ele era um bloco constitutivo, ele era supremo na interpretação da Constituição. Nessa época, o judiciário, ele não tinha essa habilidade de interpretar a Constituição como hoje em dia. Quem tinha era esse Conselho de Estado, que estava também a favor do governo federal. Então, eles tinham essas várias formulas, né? Eu botei direitinho, eu fiz questão de pegar o livro que eu publicou e botar no slide, porque eu acho que é importante saber exatamente cada pertence a poder, né? Então, a gente tem que ver imperial. Então, aqui a gente vai ter uma descentralização e o começo do colonialismo, né? Que é aquele sistema da força, né? Da correção desses coloniais, dessas áreas, a gente vai ter uma descentralização e esses coloniais vão ter ali fixando lei oral. Então, a gente não vai ter tanto. A gente não vai ter tanto a Constituição. A lei vai ser feita com base nos poderes das pessoas que vão fazer. Na época dos colônios também, ele é muito jogado assim, com a responsabilidade dos coronéis. Eles coagiam os devedores a votarem. Tinha até aquela coisa, aquele voto do cabresto, que realmente essas pessoas tinham grupos armados. Então, realmente tinha uma centralização muito grande nesse coronelismo. Foi uma coisa que mudou quando a gente entra na Arábia, né? A Revolução de 30, ela veio com a queda das oligarquias, que eram quem reinava na época. E não, né? Que era quem governava na época. Assim, diretamente, mas não governava. Elas sentiam mais autoridade mesmo do poder central, né? Do poder federal. Então a gente vai ter ali essa queda, por quê? Porque tem a queda da Bolsa de Valores. Lá em Nova York, em 1929. Eu falei, não tem impacto na economia, essas origem nazista. No Brasil, vai ter essa queda ali. E antes a gente dependia muito do dinheiro que a gente exportava, né? Na época que quem exportava dinheiro eram as oligarquias cafés. E como cafés enfim, quem comprava mais, não entrava mais dinheiro no Brasil, a gente teve uma quebra com isso, e a gente teve ali a Revolução de 30, que aconteceu várias coisas, mas interessante, somente a Era Vargas. A Era Vargas, em 1930, o Getúlio Vargas, né, que aí pegou ali o presidente da época, que era o Washington Luiz, e ele vai instaurar ali a primeira fase. Então, essa primeira fase dele, ela é mais voltada para tentar mediar aquela crise que estava tendo. Então, teve lá, teve os cafés, teve mais centralização também. Então, era um governo provisório, né, porque ele tirou o poder do presidente, o poder do golpe, mas ele veio assim com essa coisa de ser provisório, né? Eu vou só ajeitar aqui, eu vou sair. Mas não parecia nada que aconteceu. Então, o governo provisório teve ali os reformas sociais, permite também começou a ter mais investimentos na indústria, porque o Brasil ele se industrializou tardiamente. E era dessa forma que os países estrangeiros que estavam se sustentando com as indústrias, você precisava de indústria para você
você ter dinheiro, você ter papel, dinheiro. Em 2034, a gente vai ter a nossa Constituição. Gente, sério, Era Vargas, dentro da Era Vargas, teve 2 constituições. Porém, depois dessas 2 constituições, decorrente da Era Vargas, teve mais uma. Então, assim, a gente vê aqui que realmente teve muita instabilidade política e depois uma concentração política muito grande, porque a gente quebrou uma vez o Estado vigente, 3 vezes depois a gente veio quebrar o Estado de novo e vai instaurar um novo, né? Estado novo. Então, eu fico com a gente seguindo que a questão da nossa Constituinte, a gente vai poder uma Constituição, a gente vai, como a gente está industrializando o país, a gente vai ter que fazer uma reforma, reforma não, né? Porque alguns nem existiam, né? Existiam muitos constituintes na país, a gente vai ter mais essa questão. E a gente vai entrar numa espécie de Estado social, que é bem-estar da sociedade. A gente vai fazer mais leis, mais constitucionais, para garantir mais direitos para essas pessoas. Então, direitos sociais, a gente vai apoiar os trabalhadores, leis para os trabalhadores, a gente vai fazer leis para as pessoas que são mais vulneráveis, que são mais pobres, a gente vai fazer reformas na educação. Então, tem realmente influência também naquelas constituições que eu falei, né, na Constituição de Veio, garantia direitos sociais. Isso era algo meio inédito nessa época, né, porque era muito mais garantias individuais, direitos sociais e depois, que eram os direitos de segunda geração, né. Luísa também ensinou isso na época, na fala dele. Gente, só dando uma quebradinha aqui, alguém ainda não recebeu, né? Entrou depois e não fez a inscrição na presença, eu estou mandando aqui de novo para quem saiu, quando entrou, aí saiu, né? Não se inscreva, não se esqueça de botar aqui a presença de vocês. Gente, eu vou tentar assim, porque eu ainda queria fazer umas questões e a gente vai dar meio-dia. Meu Deus do céu, então a gente vai ter um estado novo, então vai quebrar novamente esse estado que eu estava falando, né? E a gente vai ter uma concentração política maior. E vai ser nessa época aí, laicos, aquela coisa da queima das bandeiras de cada estado, a gente vai ter uma concentração maior no poder executivo. A gente vai ter, principalmente, o Congresso, né? O Congresso, o poder legislativo, a supressão e o time autoritário. A gente tem ali uma limitação maior nas liberdades de imprensa, a gente vai ter realmente um controle maior do executivo. Aí você vai ter o Congresso, a legislação, os estados, não tem essa coisa de eu sou gaúcho, eu sou carioca, eu sou cearense, não tem mais isso, você é brasileiro. Tudo bem que os estados não foram abolidos, gente, isso não aconteceu. Mas eu vou fazer uma coisa maior para a ação do Brasil, né? A questão de patentismo, então sempre tem uma maior similaridade possível. Aí, Luiz, você pode passar, por favor? Aí agora, Luiz, se tu quiser, pode dar palpite aqui, se quiser falar, ligar o microfone também, por conta aqui do caso que a gente vai para as questões. Deixa eu botar aqui. Eu separei 2 tipos, a gente vai ter aqui as perguntas fechadas e as perguntas abertas. As perguntas abertas eu vou tentar só dar uma fundamentação, não só falar, mas eu peço para que vocês tentem fazer em casa mesmo. Eu vou, né, fundamentar, claro, vou explicar cada uma, mas tentem fazer, tentem exercitar aí, porque vai ter questão aberta e as questões abertas aí. Eu falei 2, cada questão aberta. Então, é uma coisa a se considerar o tempo, né? Preparar a manga. Mas assim, agora a gente vai para as fechadas e eu quero que todo mundo escreva as mensagens. Eu quero saber se eu estou assistindo ou não. Olha, gente, vamos lá nas 3 fechadas. A Constituição de Weimar, ou alemão, introduziu pela primeira vez o sufrágio universal para um critério
Isso é verdadeiro ou falso, gente? Vou dar um tempinho pra vocês. Uns 30 segundos. Verdadeiro ou falso, gente? O bom de ser verdadeiro ou falso é porque você tem 50% de chance, né, de você chutar e acertar. Mas não chute, vamos. Ó, o repetir que já veio com B. Vamos, pessoal. B também. B. Só de B. Sufrágio universal. Verdadeiro. Mas alguém. Agora já errar é a Clara. Verdadeiro. Verdadeiro. 10 segundos. E aí, pessoal, tem mais? Então eu vou dar a resposta. Essa é verdadeira. Se eu não estou conseguindo alterar, né, alguns negócios, mas quando a gente mudar, vai estar lá o que. Mas realmente essa questão aqui é verdadeira. A questão de mesmo foi um dos realmente que teve uma garantia maior de direitos, inclusive o sufrágio universal, que era uma questão que estava de fora. Pode falar, Luiz. Eu mexendo aí. Não, desculpa, eu só tô acompanhando pro pessoal ver enquanto tu fala. Não, desculpa, gente, vou ficar quieto. Mas é isso aí, a Lauren tá... É verdadeiro. Então, a gente estava tendo na Europa, realmente, alguns movimentos de emancipação da mulher. E sufrágio, né? Sufrágio é o direito do voto. O direito do voto das mulheres na política. Então, realmente, sim, a Constituição de Veneza foi uma das primeiras constituições, inclusive, a reconhecer as mulheres como cidadãs políticas votantes. Aí vamos para a segunda. Para Carlos Smith, a Constituição é uma expressão da vontade do povo e todas as leis constitucionais podem ser modificadas pelo poder constituído. Verdadeiro ou falso? Eu fico me perguntando se as outras pessoas que respondem V, elas responderam V porque a primeira pessoa respondeu V. Então, assim, se um errar, todo mundo erra, né? Vocês têm certeza que é V mesmo? Mas alguém para alguma ouvinte? Deu F. Começando a duvidar, para dizer se tem algumas pessoas aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui. Deixa eu ficar chutando. Dá uns 15 segundos. Elisângela, cadê tu? Elisângela, sempre participativa, gente. pessoal, eu sei que a fome tá batendo, mas vamos resolvendo as questões. A gente já tá acabando, é só isso que fez aqui e a gente vai segunda. É isso mesmo. Estou atenta, porque eu tô fazendo o almoço, viu? Não, tudo bem. É bom que tu vai escutando. Olha aí, já escutando o nosso género podcast. O vídeo tá ligado. Você acha que é verdadeiro ou falso? Aí eu acho que é verdadeiro. Tá bom, gente. A resposta é verdadeira. A gente realmente tem ali, lembrando lá do Carl Smith, ele falou ali que a Constituição é uma expressão da representação política. Então, é uma expressão da vontade do povo, que é o povo que votou, né? E as leis constitucionais, elas podem sim ser modificadas pelo poder que foi constituído, ou seja, pelos parlamentares que a concluíram. Aí, a Constituição de 1967, apesar de não ter dado, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão, né? Para ver se vocês se lembram. 1967, ela é efetivamente a Constituição de 1967 foi promulgada pelo Congresso Nacional, seguindo um modelo mais democrático do que a Constituição de 1987, que era a VAR, que foi outorgada. Já teria ver, mas ele já teve vários, tinha melhor apoio popular. E aí, pessoal, o que vocês acham? Aqui fora. Elisângela, você tá fazendo o quê? Eu senti o cheiro aqui.
almoço? Bife. Claro. Tá convidada pra almoçar. Eu tô sentindo o cheiro. E aí, gente, mais alguém verdadeiro, falso? Olha, deixa eu chamar aqui pra esse pessoal. Para Alexandre F. Olha aí, a gente já teve ali muito da conta. Vamos ver. Maria Clara. Tudo bem, a gente não vai responder, a gente vai ver que melhor errar ou acertar aqui. Não, acertar na prova, né? Então, se você acha que você fica aí, assim responde. Exatamente, pessoal. E o bom dessas assertivas de verdadeiro ou falso é que vocês vão ver no texto, aí vocês vão vendo, não é verdadeiro por quê? Por conta disso, daquilo. Então vão errando, assim, não tem problema errar. Aqui, como a Lohane disse, aqui. Porque isso aqui é um treino pra prova, certo? Se der certo, a gente ainda vai virar mais ainda pra prova, né? Porque a gente tem mais tempo, então a gente vai poder falar de mais coisas. E realmente é muito puxado, a gente faz 2 horas de gente. Mas vocês são guerreiros. Vamos E lá, ó, galera. quanto mais rápido vocês responderem, mais rápido a gente parte para o almoço. Então, é mais com vocês também. Olha aí. Verdadeira. E aí, gente, não vai ninguém? Herbert? Ah, o Diogo não saiu. Eu vou responder. Ó, tem 10 segundos. Quem vai quiser responder? Essa eu não sei, mas tenta aí o que tu acha que é, Herbert. Acho que é qual? Eu não faço ideia. É um chute calculado, vai. O que tu acha? É um chute consciente. Pensa um pouco assim, poxa, será que foi pingado? Como é que é isso aí? Ali no fundo, você quer responder alguma coisa. Sabe, às vezes Eu não sei, essa Constituição foi a do AI-5, não foi ou não? Estou falando de Brasil, tá? o AI-5 foi um pouco, né? Eu realmente não sei, só se eu for do chute mesmo, não sei não. O que são os instintos, gente? Eu vou te ver aí, vou botar no Lucas, ó. Tá bom. Não caiu no Lucas, não, viu? Mas o Lucas acertou realmente essa. É realmente, gente, eu sei que parece absurdo que no período militar a gente teve uma Constituição que realmente foi promulgada. E na era Vargas a gente não teve isso, né? Teve muita coisa popular. O Getúlio, ele realmente ali é um dos presidentes da era do populismo. Então, eles tinham um apoio popular nas decisões dele. Claro que sempre tinham críticas, mas como ele era um regimento militar, ele conseguia suprimir elas, teve muita perseguição nessa época. Mas realmente a Constituição de 67 ela foi promulgada. Era uma época que ainda não estava muito forte no autoritarismo, né, do regime. Mas, claro, que teve ali outras coisas, porque o que aconteceu? Tem um impasse jurídico em decidir se um decreto, uma emenda, na verdade, de 1969, ela é constitucional, deveria realmente ser considerada uma emenda ou uma Constituição, porque, assim, essa nova emenda, ela meio que alterou quase tudo da Constituição. Ela instituiu várias das coisas que eram mais fortes, né? Em 1969, a gente vai ter ali os anos de chumbo, a gente vai ter ali o governo Médici, que assim, é um dos mais autoritários, que existe muita perseguição, que houve muita abolição ali de certos direitos. Enfim, eu não sei se vocês conhecem a jornalista Miriam Leitão, eu adoro ela, e ela falou ali de um tempo em que, assim, ela era meio estudante, assim, com 21 anos, e ela estava começando a ser uma jornalista, né, e me chamou, e ela foi justamente na época militar. E ela falou, né, que tipo, teve uma época em que pegaram ela e o namorado dela na época, que ele era aquelas coisas de estudantismo, a polícia estudantis, e tipo, ela pediu um mandato, onde é que tá o mandato de prisão? E assim, o cara simplesmente viu na cara dela e tipo, cuspiu nela e falou, sério, assim. E assim, ela tava grávida na época, então realmente foi uma coisa absurda, uma maneira assim, muito esquisita que teve nesse período. Não tinha segurança, o processo penal era muito arbitrário, então a gente realmente
realmente teve ali um período muito ruim, mas em 1967 a gente teve sim uma Constituição promulgada. Aí vamos ver a emenda, tá vendo? Eu falei já até. A emenda constitucional de 1969 consolidou o regime militar, mas não alterou substancialmente a estrutura política prevista na Constituição de 1967. Com aquilo que eu acabei de explicar, vocês acham que é verdadeiro ou falso? Olha, já tem um desacordo. Ok? Bora, mais alguém? Dou-lhe uma boa. Vai, Lohane, qual é a resposta? E o Lucas, cadê o Lucas? Olha, acho que é F, porque ela suspendeu direitos fundamentais da Constituição anterior. BF. Como geralmente são vocês que estão mandando aqui as respostas, será só de vocês. Ó, gente, ninguém mais vai querer botar a resposta não, né? Gente, a 4, ela é F. Tá, mas e foi justamente o Lucas, ele explicou bem aqui. Foi porque esses direitos fundamentais, a estrutura básica ali da Constituição, tinha lá, porém, muita coisa, pôs outra no lugar. Foi mais Constituição, né, porque ela não quebrou o Estado que estava vigente anteriormente, porque ainda continuou sendo um regime autoritário, mas alterou muitas coisas, muitas funcionalidades, deu muito poder realmente no executivo, deu muita precedência, teve muita abolição de direitos. Então, porque ela foi meio que contrária realmente em muitas coisas. Rapaziada, da Instagram não curtiu. Pois é, gente, aquele direito, pode governar Pois é. se a gente quiser. Pra vocês verem o tamanho. Isso mesmo. Pra vocês verem o tamanho dessa. Desculpa te interromper, Lu. É porque eu lembrei aqui, pra vocês verem o tamanho da importância. Importância no sentido jurídico, né? Dessa emenda, porque alguns chamam ela de emendão de 69, né? Emendão de 1969 que consolidou esse regime e fez todas as mudanças que tu falou. Então, tipo, é preocupante pra nossa história aí do Constitucionalismo brasileiro. Tem uma situação que o Liberato coloca que foi a mudança de 150 artigos da Constituição. Foi essa daí, né? Calma aí, o que é sempre o quê? O Liberato coloca que teve uma situação que mudou 150 artigos, praticamente mudou a Constituição por completo. Foi essa emenda aí ou não? Foi isso. Exatamente. Obrigada. Vou lembrar aqui. Foi exatamente isso, gente. Olha aí, 150 artigos. Eu acho que atualmente a nossa Constituição ela tem 200 e alguma coisa. Tá procurando aqui, mas não achei. Mas, gente, o Lucas ele falou aqui, eu lembrei de um documentário muito legal. Estou tentando ver se aqui na Netflix. Eu acho que é como se tornar um ditador. É um tirano. Gente, eu adoro esse documentário, sério. É muito bom. Como se tornar um tirano. Gente, tipo assim, cada um tem uns 20 minutos, mais ou menos. E ele te explica de uma forma didática, tipo, se você quisesse assumir se você realmente quisesse ser um ditador, né? Então ele vai falar com você, assim, ele vai falar, se você quiser, você não quer que as pessoas tenham direitos. Direito e assegurar o constitucionalismo, essas coisas, é assegurar, e como escrito na Constituição, nas leis máximas, realmente dá uma legitimidade maior. Então, quando a gente tem lá o regime inglês, que eu conheço muito bem, que foi aquele que ele falou, né, que botou muitas, a Magna Carta e depois o Bill of Rights, eles fizeram para deixar bem claro e inscrito. E, tipo, geralmente esses documentos, eu acho que eles eram assinados, né, o nosso internacional, Magna Carta. Então, assim, é um compromisso que o governo antigo assume para poder limitar o próprio poder, porque o poder, ele precisa ser limitado, ele não pode ser abrangente, porque a gente, agora que o nosso, por exemplo, o nosso ordenamento jurídico, as nossas instituições de poder atualmente,
elas são democráticas, né? Então, a gente já tem ali muita limitação do poder e ainda assim tem muito jogo político por trás de muita coisa. Então, realmente, é muito complicado a gente confiar somente uma pessoa para assumir tudo, para ver, para resolver tudo. Não existe isso. Então, a gente tem que ter uma maior opinião, uma maior pessoas. E, assim, críticas são fundamentais. A gente não pode estar sempre concordando com tudo que fazem. Talvez a gente pode concordar com as coisas que a gente acha corretas, né? Mas sempre com uma pulguinha atrás da orelha, sempre com uma crítica, ver realmente se não tem um interesse pessoal por trás de alguma decisão. Enfim, eu vou até botar aqui, ó, um negócio para vocês que não ver como se... Eu fiz a minha irmã gostar de história por conta desse documentário, né, gente? A minha irmã é a maior hater de história. É muito bom. Aí, beleza, vamos para a próxima pergunta. A última pergunta. Aí depois a gente vai aqui para as abertas, mas só para dar uma explicadinha nos conceitos na hora da prova. Luiz, a gente vai aqui, né? Luiz, ele já falou, né, que ele fez com liberato, então é assim. A Constituição de 1937, conhecida como Polaca, instituiu o Estado Novo, que foi um regime autoritário, gerado por Vargas, e concedeu outros poderes ao Executivo, enfraquecendo o Legislativo e o Judiciário. Verdadeiro ou falso? Geralmente é nisso aí que bate a dúvida, né? Eu entendo muito. Geralmente quando a pessoa reitera, né, assim, conhecida como polaca, será que é polaca mesmo? Será que é uma pegadinha? Será que alguém pegar o Mário Parente no próximo semestre, está sendo gravado, né? O Mário Parente em cima do nosso ele é esse, que é desse jeito mesmo, né? É no pequeno ali, às vezes, que altera toda a questão. Não se preocupe que eu corto. Eu tô aqui controlando a gravação. A gente deixa isso aí no off, que aí não tem nenhum problema. A gente deixa no off, que é bom ter só um momento mais descontraído mesmo, mas é. E o lance do Polaco vocês sabem, né? Acho que a Lu já falou algumas vezes. O Polaco é porque essa Constituição se inspirou na Constituição polonesa, né? Então, esse é o nome mesmo. Tem um site ali, será que é polaco, será que não é? Se inspirou, não se inspirou? Aí vocês têm que saber. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês marcariam o quê? Olha, geralmente quem está respondendo é Alexandre, o Lucas, o Fábio e o Herbert. Herbert, é assim que fala o teu nome mesmo? Eu tenho muito medo de realmente as pessoas. Herbert. Isso, é porque é difícil mesmo. Não, mas o meu, Lohane, gente, eu passei a minha infância inteira sofrendo por esse nome. E ninguém sabia falar direito. Mas enfim, traumas à parte, vamos lá, verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro, falso. Constituição de 37, institui Estado Novo, concedendo amplos poderes do Executivo, suprimindo o Legislativo e o Judiciário. Perfeito. Tá certo? Tá bom, gente, vamos lá. Essa aí é a verdadeira. A gente realmente teve ali com essa Constituição, ela estava no Estado Novo. Foi um regime autoritário, Estado autoritário. Então, sim, concedeu amplos poderes ao Executivo e suprimiu o Legislativo, né? Acrescendo o Legislativo e até tirando, né? Porque teve ali o questionamento do Congresso, então, e o Judiciário também. Então, a gente precisa... Essa realmente é verdadeira. Acerta isso, por favor. Nos redes que a gente vai ter ainda, tem uma coisa muito legal que... Muito legal, né? Que está acontecendo, politicamente falando, que eu não sei se vocês estão percebendo que o Legislativo, ele está muito poderoso em relação ao Executivo. Porque, historicamente, o Executivo, que a gente acabou de ver, Estado Novo aqui, a gente suprimiu o Legislativo Judiciário e a gente fortaleceu o Executivo. Geralmente o Executivo dentre os três poderes, é o mais poderoso, é o que mais tem alcance político, social, econômico, conjugando tudo. Geralmente, os regimes autoritários que vêm do Executivo, que tem uma ditadura
Então, geralmente é esse poder que tem muito mais, né? Mas atualmente a gente está tendo ali uma mudança de dinâmica, né? Vocês estão percebendo que o Congresso está muito forte, o Executivo está tentando apoio dos... Tá bom, mas essas análises políticas a gente faz no GES quando a gente tiver tempo, né? Porque eu só segurando vocês desde 10. Agora vamos para as abertas. Luiz, se quiser ligar para a campanha. Gente, ó, a gente vai ter aqui, é bom dar um... Não encha uma linguiça, sério. Não precisa encher linguiça. Mas eu não sei. Aí enche linguiça. Quando a gente não sabe, a gente enche. Mas quando a gente... Mas vocês estão assistindo nossos direitos, vocês são pessoas inteligentes, são capazes. E vão entender tudo. Então vocês vão saber. Então dá para ser mais objetivos nas questões ali do liberado. Ó, geralmente ele pergunta, ele dá um fundamento, ele fala tal coisa aconteceu, explique isso, alguma coisa assim, tipo. Ele não fundamenta tanto, ele geralmente faz explique isso, né? Mas, ok, eu relaciono isso com isso. Aí a gente vai ter explique a relevância histórica da Constituição de 1924 no Brasil e sua influência sobre a política monárquica do Império. Então, geralmente, são menores, né, as questões que eu reparei nas provas passadas. Então, aqui o que a gente pode falar, né? Qual é a relevância histórica de 1924? A gente tem aqui o nosso único regime monárquico, a gente tem ali aquela anomalia, né, da partição dos poderes, a gente tem o poder moderador, que não era tão moderado, que geralmente tinha muito mais autonomia dentro dos outros poderes, tinha muito mais influência também. Ó, isso influencia sobre a questão monárquica do Império. Então, a gente tem também uma concentração maior e uma manipulação também dos outros poderes. Então, a gente pode falar sobre esses questões poderes. Aí, Luiz, tu quer falar sobre as questões? Não, só um pouquinho, tipo, é basicamente o que tu disse. Não enche linguiça, mais o professor que gosta, pessoal, de questões, tipo assim, que vocês deem a visão de vocês. Ele analisa muito isso. Ele quer que você fundamente. Como é que é esse fundamento? Por exemplo, nessa daí tem assim, ó, explica a relevância histórica. E também se atenta a isso, ó. Você vai explicar a relevância histórica a partir das palavras de vocês. Não precisa ser nada do outro mundo. Explica as palavras de vocês. E é bom, e assim, fiquem à vontade para serem críticos, darem um viés crítico de vocês, certo? Então explica a relevância e depois você vai mostrar a influência, né? E a influência, então você vai explicar uma coisa e depois você vai relacionar com a outra. Então lá vocês vão ter espaçozinho para escrever tudo isso, certo? Então assim, não precisa escrever muito, mas é bom se atentar a esses pontos. Você vai explicar uma coisa, depois vai relacionar com outra. Como você vai fazer isso, entendeu? É esse tipo de coisa que vocês têm que se atentar. Aí aqui a gente também pode falar, eu não falei tanto na linha do GED, mas a gente, depois de ter uma Constituição imutável, ela virou semi-rígida. Semi-flexível e semi-rígida é a mesma coisa. Mas o professor não vai cobrar isso de você porque seria tipologia, né? Mas só para explicar, para talvez dando uma ideia na hora que, se caso cair algo pertinente a isso. Geralmente, essa questão de ser semi-flexível significa que não tem um rito formal para mudanças constitucionais. O que isso significa? Atualmente, no artigo 60 da Constituição, a gente tem explicando direitinho como é que vão ser aprovadas as emendas, qual tipo de votação que vai ter, como é que passa pelas casas. Então, a gente vai ter realmente ali essa questão do rito, né? Da formalidade, como é que a gente vai realizar isso. Isso não tinha tanto nessa época, a gente não tinha esse rito formal, a gente só alterava, às vezes a gente estava ali numa discussão, aí, beleza, que é sempre flexível, então, querendo ou não, ainda tem muita coisa. Deixa eu ver aqui, os 7 meses desse cargo foi sua importância na monarquia brasileira. Nesse sentido, ela institui poder moderador, conceder governabilidade ao regime presente. Portanto, a relevância histórica está na consolidação da monarquia do Brasil, após a independência e a influência do Brasil após a influência política e Estado poder de governar, se ela deu a defesa do poder. Tá bom. Contextualizou bastante. É bom, mas quando tu falou poder moderador, tá bom. Seria bom falar outras características, né? Tipo, falar que era parlamentarista, tinha ali o Senado, vitalício, fala mesmo, tudo que vocês se lembrarem ali, que é coisa que vocês põem, a repartição de poderes, a
forma como era organizado o voto, que era censitário, era indireto, todas as questões ali que você se lembrar do poder moderador, ele atua, ele age em cima dos poderes, então, o legislativo, ele pode destruir a Câmara quando ele quiser, o judiciário, ele pode suspender os magistrados, o Senado, ele que indica quem vão ser os senadores, quem é que vai habitar naquele poder. Então, tudo que vocês lembrarem, assim, pode pôr que é característica. Isso, e ó, pessoal, vocês vão ter bastante espaço, tá, para poder escrever. Ele geralmente ele faz 2 caixinhas abertas, né, acho que a Lorraine falou, e ele deixa 2 caixinhas abertas, porque essas 2 caixinhas abertas, elas exigem isso que ela falou, tipo, vocês vão trazer características, então na hora de resolver e de fundamentar, se perguntem muito o que e por quê, né. Então, por exemplo, o Lucas botou aí, a Constituição de 24 foi de suma importância para a monarquia brasileira. Aí cabe um porquê. Por quê? Por causa disso, entendeu? Essa questão de fundamentar mesmo, de deixar bem objetivo, mas ao mesmo tempo você trazer tudo ali que tá precisando. Mas essa resposta tá legal, só tem que desenvolver mais nas questões de por quê, o que, não, o que foi a Constituição de 24. Não, sim, eu tô ligado, eu só tô dizendo assim pra já ficar, né, por dentro aí, como é que funciona. É só um porquê e um quê. Sempre pergunte por quê. Aí vocês vão desenvolvendo a partir disso, tá ótimo. Mas assim, já tá perfeito, já tá dentro do padrão que a questão exige. E é isso. Então, resolva essas questões desse jeito. Ainda não estudei PDF. Eita, meu filho. Mas vai ficar 100%. Eu acho que tu já tem tá legal, já. Uma base, né? Tá ótimo, já. Tá ótimo. Ó, diferencie a Constituição de 91 e a Constituição de 34 em relação à organização do Estado e à ampliação dos direitos sociais. Então, aqui, Constituição de 91, a gente tem a República das Espadas, a Primeira República, e 34 a gente tem ali a época mais boazinha ali do Vargas, né? Antes ali do Estado Novo. Então, a gente tem ali uma ampliação dos direitos sociais muito maior na 34. A gente tem ali direitos trabalhistas, né? A gente tem sufrágio das mulheres. E a Constituição de 91, apesar a gente pode falar dessa dinâmica dos poderes também, que na de 91 ficou muito mais descentralizado, o executivo, a organização em relação ao Estado. Então, assim, tudo que vocês se lembrarem, dá para puxar lugar. Assim, eu vou tentar deixar um slide mais completo, realmente. Até hoje, eu vou tentar mandar, a gente vai tentar mandar hoje, né, eu vou tentar botar mais esquematizado para facilitar ainda que vocês estiverem estudando. Aí aqui analisa o papel da Constituição de 37, na centralização do poder do executivo, e como essa centralização impactou o federalismo brasileiro. Então, aquela coisa que eu estava falando, lembra da queima da poder dos estados? Então, isso foi um ato político para centralizar ainda mais. Então, você não vai dar luxo, você não é carioca, você não é cearense, apesar de existirem em cima dos estados. Eles não foram abolidos, o federalismo não foi abolido, mas ele foi muito mais centralizado, ou seja, os estados perderam a autonomia que realmente tinham. E não era muito não, tá, gente? Esses estados aqui, pelo governo dos estados, eles se tornaram muito no poder municipal, executivo, né, lá. Aí a gente tem que a Constituição de Weimar foi criada por meio de grandes transformações políticas e sociais da Alemanha. Essas duas características principais dessa Constituição, e a gente vê como elas influenciaram o sistema político da época. Mas a gente pode falar que a Constituição de Weimar esse aqui contextualizando, né? Grandes transformações políticas e sociais, aí duas características principais dessa Constituição. Então a gente pode falar de Weimar, gente. O que vocês acham? O que a gente pode botar de Weimar? É melhor não enrolar não, né? Já tá cantando quase meio. Eu vou falar mesmo a resposta, gente. Né? Vai ficar muito... É que hoje foi quase um CDF, né? Se fosse botar ali na grade da Unifor, é quase um CDF essa revisão aqui, bem trabalhado. Mas assim, gente, é agora, entendeu? Que vocês têm que olhar isso, porque na hora da prova, mesmo porque eu não sei se ele vai deixar, geralmente ele deixa material impresso, às vezes em dupla. Então, mesmo que ele deixe, as questões são do nível que exige além do conceito, né? Vocês vão ter esse conceito, mas tem que trabalhar isso. Aí por isso que é tão importante a gente estar aqui pegando o pé de vocês com essas perguntas. Eu vou dar aqui uma ideia, né, de vocês. Mas se você estudar, que vocês vão perceber que tem muito mais coisa, né? Eu realmente resumi muito na parte que eu não
falando aqui. Então, a Constituição de Weimar, a gente pode falar sobre as formas que os poderes, apesar de serem de partição, mas eles eram diferenciados. A gente tinha ali aquela questão do artigo 48, que é a lei de habilitação, né, que em estados de emergência, estado de estabilidade, a gente podia ter esse governante assumindo, poderia poder dissolver o parlamento do máximo para fazer decisões, uma característica importante, que inclusive, né, a Grã-Bretanha, eles publicaram autoritários. A gente também tem a gente tem influência ali, eu falei do limite justamente porque a gente teve realmente um pouco dele na Constituição, então ali, apesar de não ser ao pé da letra, né? A gente também teve direitos sociais, coisas que realmente foram mais inovadoras desse âmbito ali. A gente não tinha todos os direitos sociais, é uma coisa que foi nova. Então a gente tem ali mais liberdades, mais auxílios às pessoas que são mais vulneráveis, né? A gente tem políticas que foram feitas esses direitos sociais garantidos na Constituição. Então dá para a gente explorar os direitos sociais, dá para a gente explorar o artigo 48, dá para a gente explorar a forma como é feita, né, a dinâmica de poder também dessa época. Enfim, aí explique como a crítica eficazmente ao normativismo constitucional reflete sua crença de que a Constituição não pode ser reduzida a um conjunto de regras jurídicas, mas deve ser entendida como uma decisão política fundamentada. E eu falei, né, sobre a gente, uma autonomia dos políticos, da modificação de leis, inclusive das modificações das leis constitucionais, a interpretação, cabe a eles, eles podem ter também uma atividade, um poder nessa área. Obviamente, ele fala do normativismo constitucional, ela é uma reflexão das dinâmicas políticas dessa época. Então, as normas elas vão ser interpretadas de acordo com que aqueles políticos dessa época querem que seja feita, né? Então, vou bagunçar mesmo. Mas é isso, galera. Vamos almoçar. Acho que eles vão até já. A gente finalizou finalmente. A gente pode ter mais revisão na próxima semana. A gente vai ver como é que pode se dar. A gente pode fazer umas questões, se vocês quiserem. Então, mandem as perguntas de vocês. Pode mandar para mim, pode mandar para o vídeo. A gente vai dar uma ajuda. A gente vai dar uma. A gente vai dar. Muito obrigada por ter ficado até o final. Eu sei que foi muito puxado, eu sei que foi muito penoso, mas obrigada aos guerreiros que continuaram. No final de semana a gente foi feriado, eu vou aproveitar bastante. Obrigada. Você falou alguma coisa, Luiz? Ah, sim, só também despedir o pessoal da gravação, né? Quem não pôde vir hoje, né? O pessoal da gravação aí, que conseguir ter tempo para assistir tudo. E eu sei que vai ser de grande ajuda, né? Então é isso, um abraço pessoal da gravação, a gente vai se despedindo por aqui, esse já é especial, e né, espero que nos próximos também a gente consiga trabalhar tão bem quanto foi hoje. Então, um abraço para a galera da gravação e encerrado.